Na noite de 1º de janeiro de 2009, dentro de uma boate lotada na Tailândia, mais de 1000 pessoas comemoravam o Ano Novo. O clima era de animação, todos se divertiam e celebravam a chegada do Ano Novo, embalados pela música e pela promessa de uma noite inesquecível. Mas ninguém imaginava o quão literal essa promessa se tornaria. Para muitos, aquela seria a primeira e a última noite do ano. Poucos minutos após essa gravação, o caos se instaurou. Primeiro um clarão, depois um cheiro de algo queimado. Em instantes, as chamas se espalharam, engolindo tudo ao redor em um calor insuportável. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas correram desesperadas para a saída principal, mas o espaço era pequeno demais e o tumulto foi tão grande que muitos caíram e foram pisoteados, morrendo ali mesmo. Alguns conseguiram escapar quebrando as janelas e saltando para fora, mas a maioria ficou presa enquanto o fogo consumia o local. A fumaça se espalhou rapidamente, tornando o ar irrespirável. Muitos desmaiaram antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo, e outros foram consumidos pelo fogo antes que pudessem encontrar uma saída. Quando os bombeiros finalmente chegaram, o incêndio já havia transformado a boate em um cenário de destruição. No total, 67 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. And there's smoke everywhere and people are running out, and I look up and there's people firing fireworks up in the sky, up inside the building, so it hit the arch of the arena and everything's up in smoke, and that's it, and then everyone's running out panicking and it went up in smoke so quick, and we're running out and everyone's running over everybody, trampling, there's people still inside, knocked out on the floor. It's crazy, man. This is so dramatic for this New Year's. It's unbelievable. It's so unbelievable, you know. I'm touched by this. I can't believe it. As investigações revelaram que a boate operava de forma totalmente irregular. O local tinha permissão para receber no máximo 500 pessoas, mas naquela noite haviam mais de 1000. Além disso, o estabelecimento estava registrado como residência particular, escapando assim de muitas inspeções de segurança, o que poderia ter evitado a tragédia. A causa exata do incêndio nunca foi determinada, mas existem duas hipóteses principais. Uma delas aponta que os fogos de artifício usados na festa podem ter incendiado o material altamente inflamável das paredes e do teto. Outra possibilidade é uma falha elétrica, já que o local tinha um histórico de problemas desse tipo. If your car should become disabled, the rule of thumb is stay inside. There are signs you can get to put on the back window to summon for help. If strangers should offer assistance, tell them to call police. Em dezembro de 1996, a NBC San Diego exibiu uma reportagem sobre os perigos nas rodovias e o que fazer se seu carro quebrasse na estrada. Just stay in the vehicle, lock all the doors, turn on the emergency flashers, and wait for help to come. Even if you have to wait all night, it's better to be in the safety of your vehicle and spend the night. A reportagem também trouxe uma entrevista com o oficial Craig Pay, que deu algumas dicas sobre os perigos nas estradas e os riscos de confiar em estranhos. Anything could happen. Being a female, you could be raped, robbed if you're a male, all the way to where you could be killed. Once you get in that other person's car, you're at their mercy. A reportagem daquele dia terminou com uma entrevista com um motorista que ficou sem gasolina e precisou caminhar pela estrada até encontrar um posto próximo, cruzando com os repórteres pelo caminho. Do you realize how dangerous it is? Yes, I realize. In fact, I was putting the gas in and a 18-wheeler came by and almost blew me away. Truthfully. Mas a reportagem, que deveria ser apenas um alerta sobre os perigos nas estradas, acabou revelando a verdade sobre um crime que aconteceu apenas 2 dias antes.
A vítima desse crime era Cara Knott, uma estudante de 20 anos da Universidade Estadual de San Diego. Na noite de 25 de dezembro, Cara saiu em direção à casa do namorado, Wayne Bautista, onde passaria algum tempo. 2 dias depois, na noite de 27 de dezembro, por volta das 8 da noite, Cara ligou para os seus pais para avisar que estava voltando para casa. O trajeto, que deveria durar apenas 30 minutos, se estendeu por 2 horas sem notícias dela. Por volta da 1 da manhã, o pai de Cara foi até a casa de Wayne para ver se ela ainda estava lá, mas Wayne disse que ela havia saído logo após a ligação. Preocupados, começaram a procurar Cara, dirigindo pelo trajeto que ela deveria ter feito, mas não encontraram nada. Por volta das 5 da manhã, decidiram verificar a saída de uma rodovia que não fazia parte do trajeto original, e lá encontraram o carro de Cara com todos os seus pertences, mas sem sinais dela. A família então chamou a polícia, que iniciou imediatamente as buscas pela área. E não demorou muito para que encontrassem o corpo de Cara cerca de 20 metros abaixo de uma ponte próxima. As análises legistas mostraram marcas de corda no pescoço e um ferimento acima dos olhos. Após exames, foi revelado que ela foi estrangulada até a morte, mas não havia sinais de outros tipos de agressão, o que dificultou ainda mais o trabalho dos investigadores em entender o motivo do crime. A polícia fez uma série de perguntas aos familiares de Cara, mas não encontrou nada relevante. Até aquele momento, o principal suspeito era o Wayne, mas ele respondeu todas as perguntas e comprovou ter um álibi sólido, sendo descartado como suspeito. Esse parecia ser mais um crime sem solução, sem pistas, sem margem para investigação ou suspeitos. No entanto, logo após a exibição dessa reportagem, a polícia de San Diego recebeu dezenas de ligações de mulheres, mas elas não estavam ali para dar mais pistas sobre o caso de Cara. O que elas revelaram era ainda mais perturbador. Elas contaram que sempre que passavam por uma rodovia específica, um policial as mandava parar e descer do carro, as mantendo lá por horas e às vezes tentando se aproximar de formas estranhas. Essa rodovia era a mesma onde o carro de Cara foi encontrado, e o policial a quem elas se referiam era Craig Pay, o mesmo que deu a entrevista sobre os perigos de confiar em estranhos. Uma semana após o crime, a polícia de San Diego iniciou uma investigação oficial contra Craig, e não demorou muito para que encontrassem evidências ligando ele ao caso. Um policial relatou ter notado arranhões estranhos no pescoço e no rosto de Craig na noite do crime. Além disso, Craig tentou falsificar o seu diário de bordo para indicar que estava em outro local no momento do assassinato, mas testemunhas em um posto de gasolina afirmaram tê-lo visto dirigindo em alta velocidade em um carro da polícia naquela mesma noite em uma região próxima ao local onde Cara desapareceu. Quando a polícia revistou o carro de Craig, eles encontraram a corda usada no crime e a lanterna que causou o ferimento acima dos olhos. Um legista examinou a corda e confirmou que as marcas no pescoço da vítima correspondiam a ela. Além disso, análises confirmaram que as fibras douradas encontradas no moletom da vítima eram as mesmas dos emblemas do uniforme de Craig. Uma gota de sangue do tipo AB negativo também foi encontrada na bota de Cara, compatível com o sangue de Craig. Os colegas de Craig testemunharam o seu comportamento estranho após o crime, fazendo perguntas insistentes sobre o andamento da investigação e tentando justificar o assassinato como um erro. Em 15 de janeiro de 1986, Craig foi preso, acusado do assassinato de Cara. Ele foi julgado 2 vezes. O primeiro júri ficou em dúvida, 7-5 pela condenação. Mas no segundo, We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Craig Allen Pyre, guilty of the crime of murder in the first degree. Em 1998, ele foi considerado culpado por homicídio em primeiro grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Craig tentou a liberdade condicional 3 vezes, em 2004, 2008 e 2012, mas todas as tentativas foram negadas, porque ele nunca demonstrou arrependimento ou remorso. Sua próxima chance será em 2027, quando ele terá apenas 77 anos, e eu espero que seja negada novamente.
O mais bizarro de tudo isso é pensar que se aquela entrevista não tivesse acontecido naquele dia, esse crime provavelmente estaria sem respostas até hoje, com Craig livre para fazer inúmeras outras vítimas. Na noite de 16 de maio de 1992, Chalino Sánchez subiu ao palco, diante de uma plateia lotada, como em tantos outros shows, todos ali para vê-lo. Ele começou sua apresentação normalmente, sem nenhum sinal do que viria a seguir. Fazendo o que muitos consideraram como a sua melhor performance. Mas o que eles não imaginavam era que aquela também seria a sua última. A carreira de Chalino teve um início complicado. Ele veio de uma família pobre, com 8 irmãos, em um pequeno povoado no interior de Sinaloa, no México, onde cresceu cercado pela miséria e pelo crime. Aos 6 anos, Chalino perdeu o pai, e aos 15 teve que fugir do local onde vivia por ter matado um homem que atacou e abusou sexualmente da sua irmã. Ele fugiu para Tijuana, onde se envolveu com o crime organizado, trabalhando como coiote, levando pessoas para os Estados Unidos. Algum tempo depois, mais uma tragédia em sua vida. Seu irmão, Armando, havia sido assassinado, e algum tempo depois, Chalino acabou sendo preso. Na prisão de La Mesa, onde cumpria pena por crimes menores, Chalino descobriu seu dom. Sem poder fazer muita coisa naquele momento, ele fez a única coisa que conseguia. Compôs uma canção em memória ao irmão, mas escolheu um estilo pouco convencional, inspirado nos velhos corridos mexicanos. Ele decidiu contar a sua história, falando abertamente sobre crime, vingança, violência e drogas em suas letras. O estilo de Chalino caiu no gosto dos seus colegas de cela. Sua música corria em silêncio entre os detentos, se espalhando muito rápido, a ponto do estilo ganhar um nome próprio, narco-corrido. Algum tempo depois, Chalino saiu da prisão e foi apresentado a um produtor que o ajudou a dar os primeiros passos na indústria da música profissional. O sucesso veio rápido, mas o perigo também. Em janeiro de 1992, durante um show, um homem drogado invadiu o palco e disparou contra Chalino. Ele revidou a queima-roupa, e na confusão, uma bala perdida matou uma pessoa. Mas isso não prejudicou a sua carreira, nem diminuiu sua fama. Pelo contrário, ela só aumentou, e suas músicas começaram a tocar em todas as rádios do país. 5 meses depois disso, Chalino subiu ao palco novamente, em Culiacán, no México, para uma apresentação que ficaria para a história, mas mal sabia ele que essa seria a sua última. Naquela noite, enquanto cantava, um homem da plateia entregou um bilhete para ele. As câmeras mostram o seu rosto mudando ao ler a mensagem. Ele amassou o papel e continuou, mas agora sua voz soava diferente. Ele estava nervoso. O suor escorria pelo seu rosto e suas mãos tremiam, enquanto seus olhos percorriam a plateia, como se estivesse procurando alguém. Mas então, ele respirou fundo, engoliu o medo e seguiu com a apresentação até o fim. No final da apresentação, ao sair do palco, 2 homens em um carro preto o pararam e mostraram distintivos falsos. Eles disseram que o comandante queria vê-lo. Chalino entrou no carro sem resistir. Seu corpo foi encontrado ao amanhecer, perto de um canal de irrigação. Ele tinha 2 tiros na nuca, olhos vendados e marca de corda nos pulsos. O bilhete que ele havia recebido momentos antes era uma ameaça de morte que dizia o seguinte: depois desse show, você morrerá. Até hoje não se sabe ao certo a motivação, quem ordenou ou quem executou tudo isso.